Iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 7 de junho de 2025, como de hábito num sábado, e nós vamos hoje repercutir ainda os ecos do Dia Mundial Sem Tabaco desse ano, que foi no dia 31 de maio passado, sábado passado. Nesse programa passado, a gente recebeu aqui como convidada a professora Jaqueline Guabiraba, que é do núcleo, ela coordena o núcleo de saúde escolar, né? O PSE. E nós conversamos bastante sobre algumas questões que me são muito caras, como ativista do movimento contra a nicotina. E o dia mundial desse ano foi uma ode, né? O mote da campanha proposta pela Organização Mundial de Saúde foi mais uma vez, não foi a primeira, mas foi mais uma vez a gente nos fortalecermos e fortalecer a capacidade da juventude de reconhecer as estratégias criminosas da indústria da nicotina, no sentido de angariar novos consumidores que, em 95% dos casos, esses novos consumidores, novos adictos, novos escravos do alcaloide nicotina, têm menos de 21 anos de idade. Em 90%, menos de 18 anos de idade. Então, existe uma série de estratégias que a indústria utiliza para angariar esses novos consumidores vis-à-vis a perda anual de consumidores da indústria, que é absolutamente colossal. A indústria perde, quer dizer, nós, o planeta Terra, perde 9 milhões de usuários de tabaco ou de nicotina sintética ao ano. A OMS tem um outro cálculo que é também estratosférico, que para cada óbito pelo tabaco, pela nicotina, 20 pessoas adoecem gravemente. Não é adoecer, que adoecer seria um quantitativo muito maior, mas 20 pessoas adoecem gravemente. Se você multiplicar isso, então, pelos 9 milhões de mortes, nós temos 180 milhões de adoentados graves que são detectados com maior ou menor profundidade, mas que podem ser detectados ao ano. E, além disso, você tem a perda de consumidores dos fumantes que simplesmente param de fumar. Então, isso também é mais um fator que faz com que a indústria precise de novos consumidores para manter os seus lucros. E onde é que estão esses novos consumidores? Nos jovens, na juventude. Então, boa parte das estratégias de marketing da indústria da nicotina são para angariar novos consumidores. O fumante já adulto, fumante antigo, ele não precisa de muita campanha para ele continuar a fumar. Ele é adicto a uma droga poderosa, que é a nicotina, que é considerada pelos estudiosos na área de neurociência como uma substância psicoativa que tem mais capacidade de gerar dependência química, física e comportamental, mais do que qualquer outra droga que a gente conheça. Existe um agravante que é exemplar o estudo de um professor americano, um pediatra, da Universidade de Massachusetts, que é o professor Joseph de Franza. Ele é um grande estudioso na adicção pela nicotina, né? O que faz as pessoas se viciarem nessa droga, que eu volto a dizer, é a droga que mais gera dependência. Pois bem, os estudos do professor dizem o seguinte: se uma criança tiver
geneticamente predisposta a se tornar dependente de nicotina, basta a experimentação de um cigarro. Então, qual é o nosso problema? Nós temos uma indústria que é perversa, que faz com que jovens experimentem essa droga. Sintam curiosidade, queiram imitar outras pessoas, ídolos, pais, irmãos mais velhos. E aí, ela experimentando um cigarro apenas, ela pode passar a usar aquele produto pro resto da vida. E qual é o agravante disso? É que esse principal batalhão de usuários iniciais está na adolescência. E a adolescência é justamente uma fase super importante na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, que é uma fase de curiosidade, de experimentação efetivamente. E como é que então a gente pode fazer para com que você experimente uma série de coisas que são importantes para o seu crescimento como pessoa, mas não experimente nicotina? Esse é um dilema, né? Porque a gente poderia dizer, não, mas é bom que ela experimente e aí decida se vai continuar ou não. O problema é que se ela tiver um gene que propicie que ela continue adicta, ela vai experimentar e vai se iniciar. Então a tarefa do profissional de saúde é uma tarefa absolutamente dura. A gente fazer com que uma nova geração não repita os erros da geração anterior. E da minha, por exemplo, que é muito mais anterior ainda. E como é que a gente vai fazer isso? Eu, na minha visão, e esse é o movimento que eu faço, e por isso eu trouxe o nosso convidado hoje, trouxe a professora Jaqueline na semana passada, é porque eu acredito que o protagonismo juvenil pode ser um grande aliado do movimento planetário contra a nicotina. Esse movimento não é um movimento que tem que caber apenas à área da saúde. A área da saúde, obviamente, é fundamental. É a área que mais estuda esse tema há mais tempo. O Brasil, por exemplo, o programa de controle do nicotinismo brasileiro é considerado exemplar para o mundo, mas há experiências exitosas fora do Brasil, que eu acompanho já há mais de uma década, que valorizam o protagonismo juvenil. I'm Brooklyn Larimore from Bellevue, Nebraska. My role on Metro Omaha Tobacco Action Coalition is I serve on the executive committee, and I'm actually the youngest member on the board with MOTAC. I've done a lot of community partnerships. This year our main focus was tobacco-free parks in Omaha because that's really the issue that was facing our fellow community members. We want to raise Nebraska's cigarette tax by $1.50. Policy change is key in making a difference with tobacco prevention because policy impacts how people behave. I protested at the Altria Philip Morris USA shareholders meeting 2 years in a row, and it was incredible, and I really got to see the passion that is shared in tobacco prevention around the country, and that was really cool. I got involved in tobacco prevention because the majority of my family used to smoke, and I personally saw the negative impacts that it had on people's health, so I realized that I could do something about that. I could get involved and really make my voice heard about something. Aloha, I'm Sarah Kay and I'm from Honolulu, Hawaii. I was inspired to get involved with tobacco after my grandmother suffered from lung cancer due to secondhand smoke. It's really important for young people to be involved in anti-tobacco advocacy today because they are basically the new targets of these companies. From the marketing to how these products are made, it's basically manufactured to get this generation addicted to smoking and vaping. For the Tobacco Free Youth Council, our goal was to pass a bill protecting keiki from secondhand smoke by preventing smoking in a car where a minor was present. The word keiki means children in Hawaiian, but like many Hawaiian words, there's a much deeper meaning around it. It embodies the responsibility and love we have for our children and desire to protect them. Sarah is a fierce advocate.
she pursued this at the statewide level and received statewide attention when a lawmaker had ignored her calls to action. This led to 2 laws passing at the county level in both Honolulu and Maui. As a daughter of immigrant parents, as an Asian American, she represents a lot of youth voices that are often afraid or fearful of speaking up to our lawmakers. As youth in Hawaii, we often think that we don't have a voice to speak out about these issues, but really it's so important for us, the new generation, to really make our voices heard for our legislators. My name is Michelle Lee and I live in Baldwin, Missouri. Both of my parents were born in Hunan, China, which is a really small farming province down in southern China. They don't have a lot of education about tobacco prevention. Smoking is really embedded into their culture. A lot of my family members smoke. My father used to smoke and then he quit right before I was born, but I've lost a grandfather to lung cancer. Tobacco 21 is really where the main focus of all my tobacco control prevention has been. The research has shown that 9 out of 10 kids start before the age of 18 and 95% start before the age of 21. So we're trying to eliminate that access for the younger kids. First piece of Tobacco 21 legislation that I worked on successfully passed. I started attending coalition meetings, then going to find sponsors, going to find community participants, and then speaking at city council meetings, the press conference, and then just really reaching out to the community and bringing other youth also in. And it was just such an exciting time and everybody was so energized. I remember at the final bill signing, and that was the first time it really clicked with me that, hey, I might actually be making a difference. I'm Gabrielle Kennedy, and I'm from Puckett, Mississippi. I got involved in tobacco prevention when my health sciences teacher told me about an opportunity with the state tobacco prevention program. Both of my parents have used tobacco products since well before I was born. I just didn't realize how bad it was for them and how bad it was for me to be around it. And I realized that these products are basically killing my parents. And so that's kind of when I really became inspired to get them to quit smoking. I went to the state capitol this year to talk about raising the tobacco tax in Mississippi by $1.50. This is so important to Mississippi because it would definitely save lives. Our tobacco tax right now is 68 cents. That's really, really low. I think it's really important to get young people involved in the fight against tobacco because they will be the next doctors and lawyers and policymakers, and it's really important to keep this fight going, and I think getting other youth involved has really been one of the things that I'm most proud of.